Já estamos de volta nesta edição do TV Mar News. Você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta, receba um forte abraço. Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, como já disse, e também através do nosso aplicativo TV Mar. Você sabe o que é LER-DORT? O repórter Fernando Palmeira foi acompanhar um trabalho desenvolvido pela medicina para poder ajudar as pessoas, principalmente a melhorar as condições de contato e também de movimentação com as mãos. Fernando Palmeira chega agora na nossa programação na sequência do TV Mar News. No último dia 28 de fevereiro, a comunidade médica do Brasil e do mundo comemorou o Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos, LER. Nós estamos aqui com o Dr. Raimundo Araújo e ele vai nos falar sobre toda essa problemática enfrentada principalmente pelos trabalhadores que utilizam as mãos, enfim, e mais uma série de outras orientações e posições que a ciência e principalmente a medicina tem trazido e buscado curar esses males, inclusive a chamada DORT. LER, DORT, dores, enfim, nos fale como é que isso tem acontecido repetidamente, igual a LER, esse esforço repetitivo. Bom dia, eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando sobre isso. É de suma importância, principalmente nesse mundo que a gente vive, que é digitalizado, e cada vez mais a gente fica na necessidade do uso de eletrônicos, falar sobre esse assunto, que foi comemorado agora no último dia 28, como você lembrou. A LER e a DORT, na verdade, são situações que muitas vezes são confundidas com a mesma coisa, mas são situações diferentes. Enquanto a LER são esforços repetitivos causados por qualquer atividade que possa gerar repetição, seja no trabalho ou no ambiente de lazer, a DORT está relacionada diretamente com situações envolvidas com o trabalho, principalmente por uma má ergonomia ou por uma sobrecarga quando nós temos o uso errado ou um uso em excesso do equipamento, seja eletrônico ou uma má postura, como ficar sentado durante um período muito grande, numa cadeira às vezes mal acomodado, e isso pode gerar dores nas costas, que são as dorsalgias, as lombalgias, bem conhecidas, e também esforços causados por sobrecarga dos tendões, da musculatura e das articulações. Agora, nem toda dor pode representar ser simplesmente LER ou DORT, né? Não. Na verdade, eu já faço aqui um alerta, a gente não pode, na verdade, deixar tudo como se fosse uma situação de LER e DORT. A gente normalmente usa muito esses termos como sinônimos e também para poder falar de tudo, de toda a dor que pode ser gerada. Como eu falei, essa pessoa já pode ter uma doença prévia que pode sobrecarregar com ou a repetição ou o trabalho, e é de suma importância que a qualquer sinal de dor ou desconforto, que essa pessoa procure um atendimento médico, e aí sim vai ser feito um diagnóstico mais exato para que se tenha um tratamento mais adequado. LER e DORT têm cura? Sim, normalmente a gente fala, eu costumo até falar para os pacientes, eles me perguntam, doutor, tendinite tem cura? Normalmente essas situações são causadas por sobrecarga, e essa sobrecarga ela pode ser tanto do mau uso ou quanto do uso em excesso de uma determinada atividade ou eletrônico, como a gente estava falando aqui. Então, na verdade, é uma adequação muitas vezes tanto a uma boa ergonomia, postura, altura de cadeira, períodos de intervalo na atividade, que vai fazer você diminuir essa sobrecarga. E a gente fala aqui também que fazer uma atividade física, preparar o seu corpo para aquela atividade, mesmo que seja atividade laboral, a gente sabe que hoje as empresas fazem a academia laboral, fazem a ginástica laboral, e isso é de suma importância, porque na verdade a gente precisa preparar o nosso corpo para poder ele fazer as atividades diárias que a gente faz, tanto que seja de lazer como as atividades de trabalho. E agora a palavra do médico para o paciente, para aqueles que estão vivendo esses problemas, qual a melhor orientação? A orientação sempre é a prevenção, né? A prevenção é sempre procurar ter a informação. A gente sabe que a informação hoje ela chega mais fácil porque a gente tem a informação mais ampla pelas redes sociais, pelas mídias eletrônicas, tomando cuidado com o que é realmente fato ou fake, como a gente sabe que hoje tem muita informação mal colocada,
E qualquer dúvida que se tenha, procurar sempre o atendimento médico, que essa é a orientação mais importante, para tirar suas dúvidas com a informação mais adequada e assim ter o tratamento ou orientação, porque muitas vezes não precisa de uma medicação, e sim de uma orientação de melhorar a postura, o excesso de esforço, e isso, na verdade, para ter uma saúde do sistema musculoesquelético mais adequada. Melhor informação, melhor orientação do que um próprio especialista, nós não tínhamos para oferecer para você, mas agora você já sabe. Então, se você trabalha com alguma ação, mesmo computador, teclado, que é repetitivo e que já está trazendo alguns problemas para você, lhe incomodando, o caminho é procurar um especialista, mesmo diante de toda essa prevenção, como bem disse aqui o doutor, você esteja fazendo. Mas o médico, acima de tudo, para resolver esses seus problemas. Com a imagem do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro! Muito obrigado, Fernando Palmeira, mais uma vez pela sua participação, e fique atento às dicas aí que o médico entrevistado trouxe para você, telespectador, a respeito das atividades repetitivas, que requer sim muito cuidado para que não venha ter também prejuízos, né? Provoque prejuízos para você, por esses movimentos repetitivos que acabam impossibilitando pessoas até de executarem suas funções básicas e também atividades profissionais. Agora nós vamos trazer as notícias da Covid-19 nas últimas 24 horas. Para nossa tristeza, mais uma vez, o Brasil bateu um recorde nas últimas 24 horas, com quase 2.000 mortes provocadas em decorrência de doenças provocadas pela Covid-19, o que é triste e o que é lamentável. Trazendo esses dados oficiais das últimas 24 horas, colocando na tela para você, dados do Ministério da Saúde, registrados no Brasil nas últimas 24 horas, 71.704 casos. Casos confirmados, 10.718.630. Casos recuperados, 9.591.590 casos. Novos óbitos nas últimas 24 horas, exatos 1.910 óbitos, ou seja, quase 2.000 pessoas morreram nas últimas 24 horas, e óbitos confirmados até aqui no Brasil, desde a pandemia, do início da pandemia, há um pouco mais de um ano, fontes do Ministério da Saúde, 259.271. Há uma semana nós falávamos que o Brasil estava próximo dos 250 mil mortos. Agora já estamos próximos dos 260 mil mortos no Brasil, somente em decorrência de doenças provocadas pela Covid-19. O cenário local, cenário em Alagoas. Novos casos, 519 nas últimas 24 horas. Casos confirmados, 133.220 durante todo o período de pandemia. Casos recuperados, 126.382. Novos óbitos nas últimas 24 horas, 12 novos óbitos. E óbitos confirmados até aqui em Alagoas, 3.034 mortos. Número também considerável aí, realmente, a respeito de tudo isso que está acontecendo. Quase 3.050 pessoas já morreram em decorrência da Covid-19, como dados da Secretaria Estadual de Saúde. Os percentuais de ocupação, nós temos também, vamos colocar, total de leitos, 64% de ocupação, UTIs, 68% no total aí de ocupação, de casos somente destinados à Covid. Em UTIs clínicas, 65% de ocupação, né, em espaços clínicos, e UTI intermediária, 24% de ocupação, fontes da Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas. São números que só crescem e nós estamos acompanhando, pedindo mais uma vez esse momento para você, telespectador, daqui de Alagoas, com mais de 3.000 famílias que choram a morte de pessoas por causa da Covid-19. Mantenha o distanciamento social. Mantenha o higiene rigorosamente em dia, utilizando o álcool em gel, utilizando máscara, evite aglomerações, porque o momento é um momento dos mais críticos e, como um dos técnicos da Fiocruz colocou em entrevista durante essa semana, o mês de março promete ser um mês negro, um mês de muitas lágrimas. Em relação à Covid-19, uma das maiores preocupações também é quanto ao uso de medicamentos em decorrência da depressão. Tem crescido bastante durante esse período. Acompanhe agora esse cenário na reportagem de Fernando Palmeira. Vendas de medicamentos para a depressão cresceu 17% com a pandemia.
o que isso representa e a automedicação, o perigo. Vamos saber detalhes com a especialista, que é professora da Universidade Federal de Alagoas, Eliane Campesato, está aqui conosco e vem chamar a atenção para esses detalhes tão importantes dessa questão do medicamento ou automedicação em casa com a pandemia. Realmente isso é um problema, Fernando. Houve um crescimento de 17% no consumo de antidepressivos no ano de 2020. Isso ainda é mais grave quando se trata do estado de Alagoas, onde houve um aumento de 24%. Nós estamos em 9º lugar no consumo de antidepressivos. O Conselho Nacional de Farmácia tem se preocupado muito com isso. Quais são as medidas ou as orientações que se pode passar para que a comunidade tenha muito cuidado? Então, essa pesquisa foi feita pelo Conselho Federal de Farmácia, né, e existe uma orientação para que os farmacêuticos, né, orientem sempre, né, que esses medicamentos eles devem ser prescritos pelo médico, né, pelo especialista, que é aquele que vai detectar se realmente se trata de uma doença ou de um sintoma, né, ocasionado pela pandemia, um sintoma que pode ser passageiro. Porque nem todo sintoma de ansiedade e nem todo sintoma depressivo é a doença, é a depressão ou é a ansiedade. Então o clínico vai avaliar como acontecem esses sintomas para saber se realmente o paciente precisa de medicamento, né? Se ele precisa de tratamento. E o tratamento não inclui só medicamentos, existe o tratamento não farmacológico também. Existe a psicoterapia e existem outras alternativas que podem ajudar o paciente. Olha, exige aí a Anvisa exige o tarja preta, o tarja vermelho e esse controle, como é que se dá exatamente pela Agência Nacional de Saúde? Então, os medicamentos eles são classificados em sem tarja, né, que são os medicamentos MIPs, isentos de prescrição. Existem os medicamentos de tarja vermelha. Aí nesses de tarja vermelha nós temos aqueles que todos os medicamentos de tarja vermelha devem ser prescritos pelo médico ou dentista. Porém, existem aqueles que exigem retenção de receita, que é justamente o caso dos antidepressivos. Então, fica uma via na farmácia que vai prestar contas, né, através de um sistema chamado SNGPC, vai prestar contas à vigilância sanitária, e a outra via fica ao paciente. E nós temos ainda os medicamentos de tarja preta. Existe um risco muito grande de dependência para o paciente, por isso esses medicamentos são altamente controlados. Nós estamos vendo aí o isolamento social, muita gente de várias idades isolados em casa e sentindo realmente alguma diferença de comportamento, mas nem toda alteração no sono, nem todo sentimento de tristeza ou solidão, eles representam qualquer doença, não é isso? Não, porque é um momento muito difícil para todos nós, né? Nós somos um dos povos mais festivos, né, que existe. Nós temos festas como o Carnaval, né, conhecidas mundialmente. Aqui no Nordeste nós temos as festas juninas, que ano passado não ocorreram, né? Então, naturalmente, somos um povo alegre. E esse isolamento, né, a doença como um todo, as mortes que ocorreram de amigos, de familiares, isso tudo afetou muito as pessoas, né? Então, às vezes, você pode se manter triste ou deprimido por algum tempo e não ser necessariamente uma doença. Mas quando isso se repete, né? Quando começa a prejudicar o seu dia a dia, quando você começa a deixar de fazer as atividades rotineiras, aí você tem que procurar ajuda. A orientação médica, a prescrição de medicamento e a presença, muitas vezes, por não haver essas prescrições médicas, do farmacêutico. Qual a importância do farmacêutico num momento como esse? Muitas vezes, o que acontece? As pessoas, o Brasil é um dos países que mais se automedica no mundo, né? De acordo com estudos do Conselho Federal de Farmácia, 77% da população se automedica, né? Então, o que a população deve saber é que antes de se automedicar, ela pode se dirigir à farmácia, que sempre vai ter um farmacêutico nessa farmácia, disponível para prestar orientação. Então, o farmacêutico ele vai orientar se ele deve ou não tomar o medicamento e quais os riscos que ele pode ter ao tomar esse medicamento.
é muito importante que o paciente sempre procure ajuda de um farmacêutico. No isolamento social, você em casa, aí se sentindo só, sentindo depressivo, nem tudo é o que está na sua cabeça. Então, é preciso ter todo o cuidado com essas orientações do farmacêutico, do próprio médico, para, primeiramente, não ter essa automedicação e ir lá buscar o tranquilizante da vovó, do titi, da mamãe, dos amigos, enfim. Exatamente. Procurar sempre uma orientação basilar de um médico e farmacêutico, que está sempre em cada estabelecimento comercial de farmácia à sua disposição. Então, tenha cuidado, principalmente com a sua saúde mental, evitando até esses maus pensamentos e essas más atitudes. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro. Obrigado, Fernando Palmeira, mais uma vez pela sua participação. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, teremos a participação de Jaildo Almeida com o quadro Momento Seguro. O seguro para food truck. Rapaz, essa modalidade de empreendedorismo você já conhece? Você vai saber daqui a pouco que existem mecanismos para poder garantir a segurança para quem já está no mercado. É logo depois do intervalo, voltamos já.